Pelo requerente, com o tempo de 15 minutos, falará o doutor Carlos Bastide Horbach. A tarefa com que se deparam Vossas Excelências na tarde de hoje diz com a delimitação dos corretos contornos constitucionais da norma inscrita no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, relacionado com o reconhecimento do direito de propriedade dos remanescentes das comunidades de quilombo, em primeiro lugar, ao claro uso indevido, inconstitucional da via regulamentar. Depois, a instituição, como já disse, irregular, de novas modalidades expropriatórias. E, em terceiro lugar, finalmente, e mais grave, o decreto promove uma inconstitucional extensão dos contornos normativos do artigo 68 do ADCT, alterando os beneficiários de tal dispositivo e ampliando significativamente os seus efeitos concretos para muito além daquilo explicitado, fixado, definido na Constituição Federal. Por força desse dispositivo, as terras que os remanescentes das comunidades de quilombos estavam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, passaram a seu domínio pleno, passaram a sua propriedade, independentemente de se estar diante de terras públicas de qualquer um dos entes da federação ou diante de terras de propriedade privada. Nada mais, nada menos. E, senhores ministros, se o texto é de uma clareza evidente, de acordo com o mais que conhecido brocardo jurídico, no claro deveriam cessar todas as interpretações. No claro deveriam cessar todas as interpretações, por mais criativas e por mais engenhosas que possam ser. Entretanto, não foi isso que aconteceu, não foi isso que se assistiu com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Com o suposto propósito de esclarecer o que já é claro, de interpretar o conteúdo de um texto cujo teor é patente, uma fiada de inconstitucionalidades foi praticada nos últimos anos, iniciando-se com os projetos de lei 195 de 97 e 3.207 de 97, ambos vetados integralmente pelo Presidente da República, passando pelo Decreto 3.912 de 2001 e chegando e culminando com o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, o Decreto 4.887 de 2003. Esse decreto, como bem relatado pelo ministro presidente, permite a atribuição da qualificação de remanescente das comunidades dos quilombos por mera autodeclaração, sendo a determinação dessas áreas a que fazem jus esses autodeclarados remanescentes dependente da indicação por eles mesmos, da indicação igualmente autodeclarada de onde estariam os seus quilombos, independentemente isso de qualquer comprovação da efetiva ocupação em 1988. Ademais, o decreto hoje apreciado por Vossas Excelências, ele cria, isso é importante, cria literalmente novas modalidades de desapropriação no direito brasileiro. E tudo isso, pasmem, por mero decreto regulamentar. Ao assim proceder, senhores ministros, senhora ministra, o Presidente da República fez com que o seu decreto incorresse pelo menos em 3 inconstitucionalidades manifestas. O texto constitucional, como já foi visto, é de clareza meridiana. Fica assegurado o direito de propriedade àqueles que estejam ocupando suas terras. Ou seja, o requisito primeiro e absoluto para a concessão desse benefício, o requisito primeiro e absoluto fixado pelo texto constitucional, se resume na expressão estar ocupando. O verbo ocupar deve ser interpretado aqui, seguindo a lição de Carlos Maximiliano, no seu sentido técnico, que foi o sentido desejado, inclusive, pelo Constituinte originário, na Constituinte em 1988.
e essa intenção se depende dos documentos da época. Ocupar, como já ensinam os civilistas, Pontes, Clovis, Carvalho Santos, ocupar é conceito meramente material, é conceito físico. Ocupação, portanto, é conceito geográfico, não é conceito antropológico. É situação concreta que se inicia e finda num dado momento, sem se projetar para a espiritualidade de descendências ancestrais. Assim, evidenciam-se mais duas inconstitucionalidades claras no Decreto 4887 de 2003. Seja porque admite que pessoas não ocupantes das áreas em 5 de outubro de 1988 sejam classificadas como quilombolas e gozem do direito do artigo 68 da DCT, seja porque estende o direito dos reais quilombolas a áreas que vão além daquelas que eram por eles efetivamente ocupadas nessa mesma data, assegurando a propriedade para além do texto da Constituição, por força de aspectos que são meramente culturais, sociais, religiosos e que, repito, em muito transcendem o fixado pelo texto constitucional. Por fim, nessa última inconstitucionalidade do texto, é importante destacar que o decreto despreza o aspecto temporal definido pela Constituição, que é o dia 5 de outubro de 1988. Quando afirma estejam ocupando, abre aspas, a Constituição faz em relação à data da sua promulgação, e isso é evidente. Isso define, nós poderíamos dizer aqui, um fato quilombola, da mesma maneira como esta Corte já decidiu em relação ao chamado fato indígena. O fato indígena ocorreu no dia 5 de outubro de 88, e o fato quilombola, que certamente Vossas Excelências hoje definirão, ocorreu no dia 5 de outubro de 88 também. É verdade que muitos argumentos antropológicos e sociológicos vão ser trazidos a esse plenário na tarde de hoje. Trazidos para justificar uma interpretação novidadeira do artigo 68 da DCT. Mas, por mais que sejam prodigiosas as técnicas interpretativas da nova hermenêutica constitucional, o fato é que não poderão elas transformar, estejam ocupando, em algo como foram ocupadas eventualmente em algum momento passado por razões culturais, sociais ou antropológicas. Por todas essas razões, senhor presidente, está certo democratas da correção dos seus argumentos, que ensejarão a procedência da presente ação direta, sendo isso que espera da Suprema Corte. Muito obrigado. Pelo amigo Cury, Associação Brasileira de Celulose e Papel Bracel, falará o Dr. Gastão Alves de Toledo. Creio que esta ação direta de inconstitucionalidade traz a lume, traz à reflexão alguns dos elementos fundamentais da dogmática constitucional. 3 deles me parecem fundamentais. A questão referente aos direitos e garantias individuais, a perene, antiga e não menos importante questão da separação dos poderes, e a relevantíssima questão que se põe da hermenêutica constitucional. Senhores ministros do Supremo Tribunal, nesta minha fala não reside nenhum compromisso ou intuito de natureza outra que não seja o estritamente jurídico. Não há aqui qualquer preconceito, qualquer filosofia outra que não seja a observância da Constituição. Por isso, espero, em nome da entidade que represento, que este Supremo Tribunal Federal faça valer os fundamentos sobre os quais se assenta a normatividade do nosso sistema constitucional, de modo a preservar sua integridade e impedir que nossa Constituição possa ser vilipendiada por um decreto que nem é extra-legem, nem é preter-legem, é um decreto sine lege, ou seja, é um decreto que não existe do ponto de vista da organicidade constitucional. Muito obrigado. Pelo amigo Cury, Sociedade Rural Brasileira, falar o Dr. Francisco do Godoy Bueno. Bom, sob o ponto de vista formal,
é manifestamente inconstitucional o decreto do Poder Executivo que inova no ordenamento jurídico, ferindo cláusula da reserva legal para instituição de limitações de direitos, especialmente o de direito de propriedade, constitucionalmente garantido como direito fundamental. Com efeito, o decreto 4887 cria nova modalidade de apropriação de propriedades privadas para beneficiar pessoas que se declaram descendentes de quilombos e, portanto, atribuindo propriedade coletiva. Ora, em primeiro lugar, propriedade coletiva é uma figura nova no ordenamento jurídico antes desse decreto, que evidentemente não poderia ter sido criada pela via regulamentar. A Constituição brasileira reconhece a propriedade privada e a propriedade pública, não em nenhum momento dizendo sobre propriedade coletiva, que não se sabe em nome de quem se estará. Em segundo lugar, a autodeclaração e o autorreconhecimento são critérios evidentemente discricionários e subjetivos, que não deveriam servir para a outorga de direitos pelo Estado. Por último, e esse é o ponto que mais preocupa a sociedade rural brasileira, a qual tenho a honra de representar, o decreto institui irreparável insegurança jurídica, afrontando a garantia da propriedade privada e dos direitos formalmente e constitucionalmente constituídos. Com efeito, a prevalecer o decreto 4887, ora em julgamento, qualquer imóvel rural no Brasil, produtivo ou não, evidentemente que o improdutivo está sempre sujeito à desapropriação por finalidade social, com utilidade pública ou não, poderá ser desapropriado, pois é isso que estabelece o decreto, determinando que qualquer propriedade, uma vez identificada por autodeclaração numa região que se diz de quilombos, absolutamente fazendo tábula rasa do critério objetivo da ocupação presente pelas comunidades tradicionais, poderá ser desapropriada. Isso é um manifesto absurdo que deverá ser repudiado por esse Supremo Tribunal Federal. Imagine-se, por exemplo, quem seria o cidadão ou o empresário interessado em adquirir terras e empreender no Brasil se soubesse que a qualquer momento uma comunidade poderá se asseverar do direito de demarcá-la como território quilombola com base numa tradição que já muitas vezes apagada pelo tempo e pelo decurso da posse já não exercida e memorial, para a desapropriação desses imóveis, ainda que cumpram a função social ou não tenham utilidade pública. Esses poderes discricionários devem ser, evidentemente, repudiados pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a proteção de determinados setores da sociedade, ainda que menos favorecidos, se sobreponha a direitos adquiridos e aos princípios constitucionais fundantes da República.